tarde, confrades e comadres. Eu sou o Theo, do Grupo Mulheres Abusivas. Uma boa tarde a todos. Eu estou fazendo esse vídeo também, você pode estar assistindo à noite. Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa, né? Então, enfim, hoje aqui eu vim falar um pouquinho sobre o caso desse menino, esse lamentável caso do menino Henri, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar com vocês, ler aqui para vocês algo que foi dito em juízo. Eu acredito que foi em meados de 2008, né? E, enfim, diz o seguinte: eu queria ter uma vida tranquila. Queria ter a minha mãe, queria ter o meu avô, eu queria ser policial, queria amar os outros e não ter inveja. Queria ter Deus no coração. Eu queria somente ter uma bicicleta. Bom, confrades e comadres do canal e Grupo Mulheres Abusivas, vocês sabem de quem são essas doces e inocentes palavras? Trata-se de uma carta que foi escrita por um inocente menino chamado João Vitor. E posteriormente essa carta ela foi lida em juízo por um promotor num fórum de Ribeirão Pires no ano de 2008, o que acabou por levar às lágrimas não só a todos os presentes, como o juiz e o júri, que era composto por 7 mulheres. O que acontece é que o caso ocorrido em Ribeirão Pires, culminou com o cruel assassinato de 2 meninos, João Vitor dos Santos Rodrigues, que é até o autor dessa carta e que na época tinha 13 anos de idade, e de seu irmão também, Igor Giovanni dos Santos Rodrigues, 12 anos, e que ambos foram covardemente assassinados por sua madrasta, em conjunto com o pai biológico das crianças. Por ora vou me privar de dizer o nome do pai, embora eu faça isso, não o eximindo da culpabilidade que ele tem, mas sim por um protesto, porque atualmente, como todos nós vemos nos noticiários policiais, os nomes de todas as assassinas de homens e crianças desse Brasil vêm sendo ocultados tanto pelas autoridades policiais como pelo judiciário. Portanto, eu vou falar só o nome dessa infeliz e de todos os envolvidos nesse crime hediondo, passado no ano de 2008. O nome da cretina chama-se Eliana Aparecida Antunes Rodrigues, que era então a madrasta na época, com 36 anos, hoje atualmente com 49 anos. Hoje, infelizmente, né? Talvez por conta da epidemia, porque o fedido de enxofre ainda não levou essa infeliz para o caldeirão. Mas continuando, os meninos foram mortos pelo pai e a madrasta, que, fazendo uso de sacos plásticos na cabeça, no maior estilo tropa de elite, colocaram nas crianças e causaram assim um agonizante sufocamento, até que por fim os 2 pobres meninos se esvaíssem em vida. Ainda não satisfeitos com a atrocidade, eles recolheram os lençóis, pegaram querosene, levaram os corpos para o quintal e atearam fogo até que carbonizassem. E vocês pensem, confrades e comadres, que acabaram por aí? Não, não acabou. Após os corpos serem carbonizados, eles pegaram uma faca de cozinha e tiraram todos os órgãos dos meninos, jogaram em balde e separaram os pedaços dos corpos dos meninos, que foram colocados em 5 sacos plásticos. Daí eles foram deixados em ruas próximas e, pasmem, confrades e comadres, ainda tiveram a pachorra de colocar 3 dos sacos em frente à própria residência onde eles moravam. E o que é mais impressionante nesse caso é que os 2 meninos haviam sido expulsos de casa 2 dias antes de serem assassinados. E eles foram encontrados na rua por guardas municipais que levaram-os, né, para a delegacia e ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar foi acionado, sendo que não era a primeira vez que isso acontecia, pois em 2007, um ano antes, os irmãos já tinham passado 9 meses
em um abrigo por conta das agressões domésticas que eles sofriam tanto da madrasta como do pai. E sabem que na delegacia eles imploraram para não voltar para o abrigo. Eles pediram para não voltar para o abrigo, pois não aguentavam mais os maus tratos. Foram mortos 2 dias depois. Bom, mesmo eles implorando para não voltarem ao abrigo, a conselheira tutelar, algo que eu faço questão de revelar o nome em alto e bom som aqui, a conselheira tutelar, essa que aparece aqui, Edda Amante, determinou que os dois fossem levados de volta para a casa do pai e da madrasta, o que aconteceu levando os dois a serem assassinados. E para vocês terem uma ideia, a coisa é tão cara de pau que essa mesma conselheira sabia que, além de atuar como, ainda teve o polido descaramento de agora, em 2016, se candidatar a vereadora como suplente. E ganhou. Bom, para vocês verem. Então, o que acontece? O advogado do Conselho Tutelar de Ribeirão Neves, na época, que também faço questão de revelar o nome aqui e colocar em alto e bom som, o advogado do conselho chamado Alexandre Damásio Coelho, ele na época ele afirmou que o procedimento da conselheira tutelar, no caso dos 2 irmãos, foi avaliado e não foi encontrada nenhuma irregularidade. O que ocorreu foi apenas uma fatalidade, disse o advogado do conselho. Repetindo, o nome dele é Alexandre Damásio Coelho. E é óbvio que a conselheira tutelar, Edda Amante, essa que hoje é política, rapidamente saiu de cena, entrando sabe quem no lugar para poder defendê-la? O presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, de um órgão conhecido como CONDEP, que novamente faz questão de revelar em alto e bom som o nome do sujeito, o presidente Ariel de Castro Alves, inclusive que aparece aqui, né, falando sobre a pandemia, como eu estou mostrando aqui, e também falando sobre genocida. Né? E que vai aparecer nesse videozinho. Olha o que ele diz nesse videozinho aqui. Então, sempre que nós temos algum tipo de disputa de direitos e de interesses, os interesses e os direitos da criança, eles devem prevalecer. Muitas vezes a criança ela é mais criminalizada do que é tratada como vítima em muitas repartições policiais. Hoje é extremamente constrangedor uma criança ser vítima de violência e ir num distrito policial comum prestar uma queixa. Programas municipais de erradicação do trabalho infantil, programas de atendimento às crianças vítimas de abusos, maus tratos, qualquer tipo de violência, é fundamental para garantir a própria prioridade absoluta. E esse mesmo presidente, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, de lá da região, também disse que, como atuante dos direitos humanos ali em São Paulo, ele inocentou a mesma conselheira tutelar, afirmando também que a conduta dela foi correta. Bom, eu confesso que, na verdade, eu não tinha o menor ânimo para falar sobre o caso do Henri. Eu não tinha o ânimo de vir aqui concatenar com vocês sobre isso. Mas o caso que foi ocorrido há poucos dias e que trouxe essa repercussão nacional, toda essa emoção. O caso do pobre Henri. Isso porque eu confesso que isso tudo mexe muito realmente comigo. E mexe muito mal. Isso porque eu já estive nesse lugar. E por 2 vezes. Por 2 vezes eu fui enteado.
e eu sei bem na pele, na alma e no coração o que é estar indefeso à mercê das mãos de madrastas cruéis, violentas, falsas e abusivas. E eu, como muitos, sabemos que na prática as atrocidades que a suprema maioria dessas madrastas são capazes de fazer são sórdidas. Não só com seus enteados e enteadas, mas como também a capacidade sórdida que elas têm de influenciar e incitar a violência dos pais para contra seus próprios filhos. E em nome de quê? De mesquinhos interesses. Madrastas agridem, humilham, matam, mutilam, deixando marcas irreversíveis, irreparáveis e incuráveis, tanto na vida como no emocional, como na alma de suas vítimas, enteados e enteadas. E eu e centenas de milhares sabemos o que é sofrer abuso, violência e maus tratos de madrastas. Nas mãos desses inescrupulosos criminosos, seres conhecidos por essa alcunha chamada madrasta. É basicamente um público que a maioria das pessoas não percebe. Mas, como eu disse, eu posso não ter o menor ânimo de falar sobre essa questão, mas acabo por ter, sim, a obrigação de falar. O compromisso de estar ativo nessa causa. O compromisso de levar a vocês, confrades e comadres, dados e estatísticas e fatos que demonstram de forma real, de forma nua e crua, a realidade em proporções em que hoje padecem, em silêncio, sem defesa, centenas de milhares de crianças covardemente abusadas por essas madrastas e que a mídia não mostra, que o judiciário não julga, que as autoridades policiais não protegem. Bem, confrades e comadres, vocês têm noção da quantidade de crianças, adolescentes e jovens, a quantidade, o quanto sofrem todo dia nas mãos dessas madrastas? Vamos seguir alguns dados que são dados reais.